Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Em casa, fazendo as atividades de ciência, tá bom? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui porque para vocês do 7º ano, né, tem uma atividade nesta semana, que é a semana 3. Para você resolver essa atividade, você precisa fazer um experimento. Então eu vou fazer esse experimento, né, e a gente vai discutir sobre ele para estar auxiliando vocês a resolverem as atividades, tá? Vou pegar aqui a minha apostila de ciências, tá? Esse experimento está lá na página 44 da apostila. E logo em seguida, na página 45, a gente tem as questões para responder aí, ó. Então, se você não fizer o experimento, né, ou não acompanhar o vídeo aqui, tem algumas questões que você não vai conseguir responder. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo, né, para auxiliar vocês aí, ok? Então, lá na página 44 está escrito lá, atividade prática. E a nossa atividade prática, ela vai estar falando sobre efeito estufa e aquecimento global. Só dando uma recapitulada aqui para quem não sabe o que é efeito estufa. A gente já viu isso lá no 6º ano, mas eu vou dar uma recapitulada aqui. O efeito estufa, ele é uma coisa boa que acontece no planeta Terra. Ele é um fenômeno natural que vai manter o nosso planeta Terra aquecido. Então, o efeito estufa, ele é uma camada de gases que fica em volta do nosso planeta. E é graças a essa camada de gases que a nossa Terra, né, que o nosso planeta tem uma temperatura ideal, né, que o nosso planeta é aquecido para manter a nossa sobrevivência. Se não fosse o efeito estufa, o que ia acontecer com a Terra? A Terra seria extremamente fria, o que ia, né, impossibilitar a vida aqui no planeta, tá? Principalmente, né, no caso, nossos seres humanos. Não teria como a gente sobreviver se não fosse o efeito estufa. Qual é o principal gás do efeito estufa que vocês têm que se recordar? É o gás carbônico. Então, essa camada de gás carbônico que tem em volta do nosso planeta, ela retém o calor do Sol. Então, deixa o nosso planeta, né, bem quentinho, numa temperatura ideal. Então, o efeito estufa é uma coisa boa, tá? Só que o ser humano, né, com as suas atividades poluidoras, ele alterou esse efeito estufa. Alterou de que maneira? Lançando muitos gases poluentes na atmosfera. Então, essa camada de gás, ela tem aumentado cada vez mais. E o que vai acontecer? Se tem muito gás em volta da nossa atmosfera, o calor do Sol vai entrar, mas ele não vai conseguir sair. Com isso, o nosso planeta, ele vai ficar mais quente além do normal. E aí a gente vai ter um fenômeno chamado aquecimento global. Então, o aquecimento global é uma coisa, né, ruim. É o ser humano alterando o efeito estufa. Quando a gente queima, né, os combustíveis, como a gasolina nos automóveis, quando a gente lança poluentes na atmosfera através das indústrias, quando a gente faz queimadas, quando a gente, né, corta as árvores, faz os desmatamentos, a gente ajuda a aumentar, né, essa camada de gases, fazendo com que o nosso planeta retenha muito calor, fique muito mais quente e a gente vai ter o aquecimento global, tá? Quais são as consequências, né, do aquecimento global? A gente, quando o planeta da gente fica mais quente, nós vamos ter o derretimento das geleiras, né? Então a gente vai ter inundações, principalmente nas cidades próximas, né, ao mar. A gente vai ter locais de muitas secas, né, desertificação de muitos lugares. Nós vamos ter alterações climáticas, né, chuvas em muita
quantidade em alguns lugares e secas em outros, furacões, tá? Então a gente tem várias consequências, né, do aquecimento global, do aumento da temperatura na Terra. Então a nossa experiência, nós vamos estar simulando o aquecimento global na Terra. De que maneira? Primeira coisa, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos precisar de 2 copos descartáveis, tá? Lembrando que você pode fazer essa experiência, né, e me mandar um vídeo no privado depois, para eu olhar, né, se você fez direitinho, se deu certinho aí, tá? Então, quem quiser fazer, pode estar fazendo essa experiência em casa, tá bom? E filmando aí. Então, eu preciso de 2 copos descartáveis, preciso de água e preciso de a metade, né, da garrafa PET cortada aqui. Já cortei, tá? Tomem cuidado na hora que for cortar para não se machucar. E cortei com a tesoura, tá? O mais certo possível no meio, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou encher os 2 copos com água normal aí da torneira, tá? E eu não posso me esquecer também, precisa do dia estar assim bem ensolarado, tá? Um sol assim bem quente, para a experiência dar certinho, tá bom? Enchi os 2 copos com água, eu vou pegar um dos copos, esse aqui vai ficar descoberto, e eu vou cobrir esse daqui, ok? E eu vou esperar assim umas 2 horas, em média, para ver o que vai acontecer, né, com a água deste copo e a água deste daqui que foi coberto, ok? Então, depois de 2 horas, eu vou retornar aqui com vocês, tá? Pra gente estar discutindo o que aconteceu nesse experimento, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu retorno com vocês. Então, gente, esperei aí 2 horas, tá? Já retornei aqui. Agora a gente vai discutir o que aconteceu nesse experimento, tá? Deixei bastante tempo no sol. E a gente vai falar sobre o que aconteceu aqui, ó. Primeira coisa, essa garrafa PET aqui cortada, ela tem um significado. Quando eu deixei esse copo aqui exposto, né, ao sol, quer dizer que aqui está representando o efeito estufa normal, o efeito estufa natural, tá? Então, a água aqui, ela está exposta, né, ao efeito estufa natural que ocorre naturalmente na Terra. Quando eu coloquei essa garrafa PET aqui, o que eu representei? Eu representei uma camada de gases mais intensa. Então, o ser humano, né, soltou muito gás carbônico na atmosfera e muito poluente na atmosfera e formou uma camada de gases aqui em volta dessa água. Então, o que vai acontecer? Neste copo aqui, ó, o calor do sol, né, vai bater aqui e sair de novo para a atmosfera, normalmente. Neste copo aqui, o que vai acontecer? O calor do sol vai entrar aqui na atmosfera, mas como tem essa camada de gases aqui, ó, representada pela garrafa, o calor vai entrar, mas ele não vai conseguir sair. Então, vamos ver a diferença, né, das 2 águas aí, o que aconteceu depois de 2 horas. Então, aqui, ó, está representando o aquecimento global. Aqui eu tenho o efeito estufa natural, tá? Sem alteração do ser humano. Aqui, com a alteração do ser humano, né, o aquecimento global. Então, em casa, você pode estar retirando aí, né, depois de 2 horas. E eu vou colocar o dedo nos 2 recipientes, tá? Coloquei o dedo neste e neste copo. O que eu observo aqui, ó? Este copo aqui, né, a água assim, tá um pouquinho aquecida, mas neste aqui, ó, a água está mais quente. Por que a água neste copo aqui vai estar mais quente? Por causa aqui, ó, do aquecimento global. Então, essa camada de gases aqui, ó, principalmente de gás carbônico, ela retém o calor do sol. O calor entra aqui e não vai conseguir sair. Com isso, aqui vai estar muito mais quente do que
destilado, certo? Então, o ser humano, ele é capaz, né? O que a gente pode concluir? Que o ser humano, com as suas atividades poluidoras, ele está alterando o efeito estufa, tá? Ele está fazendo, né, com que o nosso planeta fique mais quente. E o que nós, né, podemos fazer para contribuir na diminuição desse aquecimento global? O que eu posso fazer, né, para evitar as atividades poluidoras que lançam principalmente muito gás carbônico na atmosfera, para eu não ter esse aquecimento global aqui? Lembra que eu falei lá que as atividades poluidoras, né, é a queima dos combustíveis fósseis, como a gasolina principalmente, né, as queimadas, as indústrias, tá, o desmatamento, tudo isso contribui aqui, ó, para o aquecimento global. Então, o que a gente pode estar fazendo, né, para evitar, para diminuir esse aquecimento global, né, para diminuir o aquecimento global? Vou dar alguns exemplos. Eu posso estar utilizando os biocombustíveis, ao invés de usar gasolina, eu posso utilizar os biocombustíveis. O que é um biocombustível? É aquele combustível derivado de plantas, feito a partir de plantas, como o álcool, por exemplo. Então, se eu pensar aí, ó, entre álcool e gasolina, o álcool, ele polui muito menos o ambiente do que a gasolina, certo? Então, uma medida, posso utilizar, né, biocombustíveis. Quem mora nas grandes cidades, por exemplo, né, ao invés de cada um sair, né, com seu carro, né, vários carros aí nas ruas, a gente pode estar utilizando o transporte coletivo, né, ônibus, metrô, né, que vai evitar, né, vários carros ao mesmo tempo saindo aí nas ruas. A gente também, né, pode dar preferência aos transportes não poluidores, como bicicletas, né, aqueles patinetes elétricos que não lançam gás carbônico na atmosfera. Então, isso aí também é uma dica. E aqui, por exemplo, na nossa cidade, a gente pode estar plantando árvores, né? A gente pode estar fazendo um reflorestamento, porque quanto mais árvores eu tiver no ambiente, mais gás carbônico vai ser sugado pela fotossíntese. Então, plantar árvores também é uma boa dica. Outra coisa que nós podemos fazer, né, que está bem próximo da gente aqui, evitar as queimadas, tá? Então, ao invés de queimar, né, de pensar em queimar, a gente deve pensar em plantar. Então, essas aí são algumas dicas, né, de como que você pode contribuir para diminuir o aquecimento global. Então, aqui na apostila, na página 45, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Primeiro, o que você observou ao fazer o experimento? O que nós observamos aqui, ó? Você pode colocar que você observou, né, que o copo destampado ficou mais frio, o copo tampado ficou mais quente, né, o copo tampado com a garrafa PET. Na segunda pergunta, você conseguiu relacionar o resultado do experimento com o aquecimento global? Eu falei sobre isso, né? O que tem a ver nossa experiência com aquecimento global? A garrafa PET representa o nosso aquecimento global. Quando eu tenho aquecimento global, o calor entra no planeta Terra, mas ele não consegue sair. Com isso, né, a gente vai ter o aumento da temperatura. A terceira pergunta, qual copo estava com a água mais quente? Explique. O copo que ficou com a água mais quente é o copo, né, que estava com a garrafa PET sobre ele, tá? Por que ficou mais quente?
Porque a garrafa PET, né, é como se fosse uma camada de gás. Ela vai reter o calor aqui dentro. A quarta pergunta: o aumento na quantidade de gás na atmosfera provoca um efeito igual ao que fizemos na atividade. Qual é o nome desse efeito? E escreva algumas consequências. Qual é o nome do efeito, né? Quando a gente tem muitos gases na atmosfera, por causa da poluição, né, do ser humano, nós vamos ter um efeito aqui, que é o aquecimento global, representado pela garrafa PET. Quais são as consequências do efeito global, que eu já citei, né? Derretimento das geleiras, inundações, né, das cidades próximas ao mar, desequilíbrios climáticos, né, como secas, desertificação, furacões, tá? Essas são algumas consequências aí, ó. A próxima pergunta: o que você pode fazer para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera? Foi aquelas dicas que eu dei, né? O que a gente pode fazer para diminuir a quantidade de gases na atmosfera, né? Os gases poluentes. Usar biocombustíveis, dar preferência para os transportes públicos, utilizar bicicletas, patinetes elétricos, plantar mais árvores, evitar queimadas, tá? A penúltima pergunta: se eu seguir a regra dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, estarei ajudando a diminuir as consequências do efeito estufa? Se você reduzir o consumo, reutilizar e reciclar, você vai estar ajudando aí a diminuir o aquecimento global? Com certeza, né? Porque quando a gente reutiliza, né, você está evitando que as indústrias, né, tenham que produzir mais e lançar mais poluentes na atmosfera. Quando você reutiliza, né, você está evitando o descarte, né, nos lixões aí onde eles vão ser queimados. E a reciclagem também vai ter esse mesmo propósito aí. E a última questão: relate as etapas do experimento e sua conclusão. Então, você vai relatar as etapas que eu fiz aqui, né? Eu cortei a garrafa, peguei 2 copos descartáveis, coloquei água, um copo eu deixei, né, no ambiente normal, né, no efeito estufa natural, e o outro copo eu cobri com a garrafa PET, tá? Representando o aquecimento global. O que você concluiu? Nós podemos concluir o seguinte: que o efeito estufa natural, ele mantém, né, a terra aquecida, a nossa água aqui aquecida. Já quando eu tenho a alteração do efeito estufa, que é o aquecimento global, o que eu vou ter? Eu vou ter o aumento da temperatura da terra. O calor vai entrar na terra, mas ele não vai conseguir sair. Então é isso aí, tá? Eu espero que eu tenha ajudado aí vocês a resolverem essas atividades. Vejam o vídeo com calma, tá? Se necessário, dá uma pausa aí no vídeo ou volte novamente para você estar respondendo todas as questões certinhas aí, ok? Então é isso aí. Um abraço para todos vocês aí do 7º ano, tá? Fiquem com Deus. Fiquem em casa, tá bom? A dica também: fique em casa, evite, né, sair de casa para evitar a contaminação, ok? Até a próxima aula, então, um beijo e até breve.